No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Hoje é terça-feira, dia 2 de outubro de 2019. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Eu acho que os trinitarianos, principalmente os trinitarianos, deveriam deixar de falar, de afirmar que Jesus é Deus, também é Deus. Que ao mesmo tempo que eles negam a divindade do Cristo, eles o colocam no mesmo patamar do Pai, da primeira pessoa. Você está me entendendo? Os três são co-iguais, são co-onipresentes, co-onipotentes. Quer dizer, eu acho que eles deveriam parar de falar isso, porque eles alegam que, nós falávamos ontem aqui, o Senhor Jesus, usam um texto em que Jesus diz que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Está lá em Mateus 24:36. Então eles têm que realmente, com base neste versículo, dizer assim: olha, Jesus não é Deus e nem faz parte da Trindade, porque na Trindade os três estão em iguais atributos. Veja que é extremamente contraditória a doutrina trinitariana. E qual é a maneira que eles encontram para sair desse emaranhado de contradição? Põe o mistério lá. O mistério, depois que surgiu o mistério da Santíssima Trindade, lá no ano 300, lá no quarto século, pronto, resolveu tudo e qualquer problema que tiver relacionado a essa situação. Porque, veja, se o Filho ele tem os mesmos atributos, eu estou falando dentro do conceito trinitariano, espero que você me entenda. Se tem os mesmos atributos, em igualdade, em poder, em supremacia, se os três são iguais, eles não podem pegar esses textos para mostrar uma diferença entre eles, porque aí não seria nem a Trindade, porque os três lados do triângulo, daquela pirâmide, são iguais, poxa. O triângulo tem os três lados ali. Então veja que realmente não conseguem sair daí. Não, o Filho não sabe. O próprio Cristo disse que o Filho tem suas limitações. E como é que sai disso daí? Então não pode usar isso para poder mostrar a diferença que tem dentro da igualdade da Trindade. É uma loucura. Fala a verdade, é uma questão realmente que ninguém para pensar nessas coisas, e quando vem alguém falando sobre isso, o que acontece? Não, peraí, esse camarada tá maluco, tá pregando o que não tem a ver. Agora, o importante dizer, isso é um problema para a doutrina trinitariana. Isso é problema para eles. Para nós, graças a Deus, quando a gente vai pegar o mesmo texto que está lá em Marcos, capítulo 13, verso 32, principalmente na versão do King James, eu tenho aqui, mas tem várias outras também, mas eu estou com ela aberta aqui, diz assim, todavia, a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão apenas o Pai. Pronto, aí você já vê que há uma diferença no detalhe. Nem o Filho do Homem, está na versão King James e outras versões também assim, Filho do Homem. O capítulo de Marcos 13, se você ler do início, você vai entender que é do Filho do Homem que ele está falando. Mas isso é a mesma coisa, não é o Filho? Assim, uma coisa é o Filho de Deus, outra coisa é o Filho do Homem, e a gente vem ensinando isso aqui dentro do Minuto da Unicidade. Então, o Filho do Homem tem um detalhe. Aí é filho do homem que não sabe o dia da sua vinda. Por quê? Se você analisar a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, você vai analisar o seguinte. Lá no capítulo 2, ele diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, verso 6, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo,
tomando a forma de servo, fazendo semelhantes aos homens. Então, quando Cristo esteve aqui, e nós falamos isso no livro que escrevemos, tem um capítulo que a gente fala do servo, né? Jesus, o servo. Isso é muito importante, porque é aí que nós vamos entender. O Filho do Homem, quando achado na condição humana, que ele se fez, não era homem, ele se fez homem, é diferente. Não adianta você dizer que é a mesma coisa, porque não é. Uma coisa é ser homem, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem. A Bíblia diz que todo homem é mentiroso, então Jesus não pode ter sido homem, né, da natureza humana, terrena, mas ele se fez. É diferente, é muito diferente. Pega a semântica e a etimologia da palavra que você vai entender o que eu estou falando. Mas ele, achado na condição humana, desceu mais um degrau e tomou a forma de servo. E o que tem isso? Mas só porque ele estava na condição de servo, ele não podia saber o dia que ele viria? Bom, porque simplesmente ele mesmo, o próprio Cristo, diz como que é a condição do servo. É só você pegar lá João capítulo 15, verso 15, que o próprio Cristo fala para você. Ele diz assim, ó: já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então veja que ele não vai chamar os seus discípulos de servos, prefere chamá-los de amigos, porque o servo, ele não sabe o que faz o seu senhor. E ele foi achado na condição de servo. Você está me entendendo? Como que Cristo, ele desempenhou os seus papéis perfeitamente, como que ele os utilizou, né? Ele soube ser o filho do homem verdadeiramente. Verdadeiramente ele se fez filho do homem e agiu em muitos momentos como tal. Algumas respostas ele falava com relação à sua condição divina, usava o seu atributo divino, e na outra situação ele obrigatoriamente tinha que respeitar a sua condição, os seus limites como servo. Não poderia certas coisas, certos detalhes importantes e muitos sábios andar dizendo por aí, porque imagina como que era o servo naquela época, o que o servo fazia. Aí você tem que estudar um pouco a questão da antropologia para você ver que realmente o servo, ele entrava nas salas, servia os seus senhores, ouvia as conversas, porque ele estava ali, né? Sabia dos planos, ouvia cada coisa do arco da velha, né? Vamos dizer assim, imagina o servo naquela época. Imagina aqui no Brasil, um escravo aqui no Brasil. Servo é escravo. E esse papel que o Senhor Jesus exerceu. Escravo. Ele tinha que ouvir as coisas e não podia sair por aí falando. A mulher do patrão lá do Senhor, você ouviu o que ele estava falando com fulano? Não podia. Se ele falasse, ele morria. Ele era punido. Ele estaria infringindo uma coisa. Havia toda uma regra, não é porque ele era escravo que ele poderia se revoltar. Eu estou aqui como escravo, então vou dizer para a mulher do Senhor que ele está tendo um caso extraconjugal, que ele está fazendo isso, está fazendo aquilo. Ele não podia contar os planos do seu Senhor para outra pessoa, para um inimigo. Ele não podia, ele tinha uma ética. Dentro até mesmo da escravidão, tinha uma ética. Os escravos especiais, escravos nobres, eles eram nobres porque justamente eram bons escravos. E o Senhor Jesus não foi um escravo, um servo qualquer. Ele não foi um servo qualquer, ele não foi lá, não serviu qualquer, ele foi o servo. O servo. Tudo ele foi, agiu com primazia, com excelência. Você está me entendendo? Mas por que ele não nos disse o dia que ia voltar? Foi por causa dele ou foi por causa de nós? Bom, por hoje é só. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer a você que tem participado aqui do Minuto da Unicidade, tem ouvido aí, né? Tem nos ajudado em oração. A gente está regravando esses temas
volto a dizer, pastor, você está regravando o que já falou, já ouvi esse estudo, mas a gente coloca lá no YouTube para que as pessoas tenham, eu não sei até quando a gente vai continuar gravando, mas enquanto a gente grava, a gente põe lá para você ouvir, para você pegar aí, né? Sempre que precisar montar um estudo, é bom da unicidade de Deus, tá certo? Então a gente volta amanhã, peço suas orações, se inscreva no nosso canal, esse áudio vai acompanhado com os links e até amanhã, se Deus quiser, para dar continuidade a esse assunto importantíssimo. Deus abençoe a todos, até lá. Minuto da Unicidade.